Sim, é isso mesmo. O efeito manada é algo poderoso e perigoso. Em especial nessa era em que temos tantos pseudo-especialistas em quase tudo. Os chamados influencers. Aliás, eu não sei vocês, viu? Mas a mim esse nome não agrada nem um pouco. Ridículo. E no mundo do cinema acontece assim, ó. Esse filme é bom demais, você tem que ver. Não, tem que ver, eu mesmo, bora ver. Esse filme é uma piada, não perde seu tempo não. Ah, porcaria, não. Nem vou ver, ele deprime, patético. Mentira, galera, é bom sim, corre lá. É bom sim, sério que é bom. A verdade é que você não deveria ser influenciado a não assistir ou a assistir uma produção só porque alguém disse ser ruim ou bom. Gosto é algo muito peculiar e você deve tirar suas próprias conclusões, sejam elas para concordar ou até mesmo discordar. Eu não espero que ninguém goste porque eu falei que eu gosto. Eu espero que tire suas conclusões e possamos trocar percepções. E é exatamente isso que está acontecendo com o filme Maníaco do Parque. O efeito manada. Mas ele vai muito além de recontar os crimes que abalaram a cidade de São Paulo na década de 90. Ele coloca uma mulher no centro da história, trazendo uma narrativa inesperada e até poderosa em uma versão fictícia que muitos criticaram e estão criticando por aí. Então hoje nós vamos mergulhar no que faz esse filme ser mais do que uma simples dramatização de crimes reais. Eu sei, a minha missão não é nada fácil. Afinal, a sua cabeça já foi bombardeada com essas críticas ruins. Mas eu encaro, vou tentar fazer o contraponto e de repente, quem sabe, você até decida dar uma chance. Mas depois da vinheta. Fala galera, o filme Maníaco do Parque é uma produção brasileira que retrata um dos casos criminais mais chocantes do país. Os crimes cometidos por Francisco de Assis Pereira, o Maníaco do Parque. E ele está no Prime Video. O famoso Chico Estrela foi responsável por uma série de assassinatos ocorridos no final dos anos 90 no Parque do Estado em São Paulo. O filme mistura ficção com elementos documentais, oferecendo uma visão da mente do criminoso e da investigação que levou à sua captura. Sim, eu sei, você vai dizer que esperava mais desse filme. Você queria ver o Chico em ação o tempo todo, né? Eu confesso que eu também esperava outra pegada. Mas calma lá, nem tudo está perdido como dizem por aí. O que eu senti mais foi que para quem conhecia o caso da época, não trouxe novos elementos. E para quem não acompanhou, faltou explorar mais os crimes. Mas isso não faz o filme ser ruim, simplesmente muda o nosso foco. A trama acompanha o desenrolar da investigação policial, enquanto intercala flashbacks que mostram os crimes cometidos por Francisco. Ele atraía jovens mulheres com falsas promessas de trabalho como modelos, ganhava sua confiança e, em seguida, as levava para uma área isolada do parque, e aí você já sabe o que acontecia. Ei, Sil, vem cá. E aí, você não tá afim de tirar umas fotos pra mim, não? É que a modelo faltou. Quem? Eu? Ah, eu não levo jeito não, nem bonita eu sou. Como não? Você leva sim. Bora ali rapidinho no parque. Brincadeiras à parte, o filme recria os momentos de tensão e o medo que dominaram a cidade naquela época, além de abordar a dor das famílias das vítimas e o impacto midiático desse caso. Acho que a decisão de evitar cenas mais explícitas de violência foi muito mais uma tentativa de evitar gatilhos na audiência. Mas ainda assim, a produção consegue passar bem a sensação dos horrores vividos pelas vítimas. E falando na ambientação, a recriação dos anos 90 é muito bem feita. A equipe de produção acertou em cheio ao retratar os detalhes daquela época, como o uso dos famosos orelhões, algo bem diferente do acesso fácil que temos hoje aos celulares. E garanto que muita gente não tem a menor ideia do que é esse tal orelhão. Mas infelizmente, a trilha sonora não causou o mesmo impacto. Apesar de seguir o estilo da época, as músicas escolhidas não são tão memoráveis assim. Poderiam ter usado algo mais icônico daquele período. Pelo menos eu não curti, não me impactou. Além de tudo isso, o filme consegue abordar questões de sexismo de forma bem sutil, mas presente, ao mostrar os ambientes de trabalho e a forma como as mulheres eram vistas e tratadas, o que ainda ressoa em muitos casos até hoje, viu? Agora, um ponto interessante que o filme traz é o papel da personagem Helena, interpretado por Grigio. Ela é a verdadeira protagonista da história, uma jornalista determinada e fictícia,
mas uma legítima workaholic que trabalha no infame jornal Notícias Populares, apelidado carinhosamente pelos paulistanos de Pinga-Sangue. A personagem simboliza as mulheres que sofreram e lutaram contra a violência. Inspirada nas profissionais da imprensa da época que cobriram o caso, Helena conduz a narrativa, trazendo à tona a luta por justiça em um cenário marcado por dor e silenciamento das vítimas. Essa escolha criativa foi intencional e marcante. Ao invés de focar unicamente no serial killer como muitos esperavam, o diretor decidiu dar o protagonismo à força feminina, invertendo a narrativa e colocando a voz das vítimas no centro dessa trama. E isso também foi uma forma de evitar a culpabilização das vítimas, algo que infelizmente foi visto na época dos crimes. O roteiro equilibra bem duas linhas narrativas: a investigação policial com a trajetória de Helena e a vida que Francisco levava e os crimes cometidos por ele. Essas duas histórias correm paralelas, mas convergem de forma impactante no clímax do filme. Algo que muitos críticos questionaram, dizendo que as duas histórias não se cruzavam. Oi, você assistiu ao mesmo filme que eu? Na minha opinião, isso funcionou muito bem. O desenvolvimento é rápido e mantém o espectador preso à trama. E para quem já me conhece aqui, sabe que eu não sou muito fã de produções brasileiras. Eu confesso ter um pouco de preconceito sim. Mas como já disse em outros vídeos, se for bom, é bom. Então eu posso dizer tranquilamente que não entendi o povo descer tanto além assim nesse filme. Acho que por ser uma produção brasileira, os famosos críticos se sentiram bem mais à vontade e soltinhos para criticar e criticar. E em certos casos exagerando de forma até grotesca, viu? E é aí que vem o tal do efeito manada. O primeiro disse que era ruim e ninguém ousou a ponderar e dizer o contrário. E seguem reproduzindo o mesmo discurso, as mesmas justificativas. Será que sofreram lavagem cerebral e todos estão vendo estrelinhas na parede que só eu não consigo enxergar? Já comenta aqui a sua opinião. Você achou mesmo tão ruim assim? E se você quer saber, um outro filme do momento sobre serial killer, O Garota da Vez, fez até de certa forma a mesma abordagem desse filme aqui, seguindo duas linhas paralelas de narrativa. Só que uma delas destoa completamente do propósito. E ninguém está falando nada sobre isso, só elogios. Mas segura aí, que essa ainda não é a vez dessa garota. Logo mais eu solto um vídeo sobre essa produção. E claro, não podemos deixar de falar do Francisco, o maníaco do parque. O filme faz um trabalho perturbador ao recriar os detalhes dos seus crimes e nos dar um vislumbre da mente e da vida comum de um serial killer. Ele é o antagonista, mas o foco nunca está exclusivamente nele, e sim na dor que ele causou às famílias e nas consequências psicológicas e sociais de seus atos. Achei que os atores cumpriram bem seus papéis aqui nesse filme. Mas no geral, Maníaco do Parque não é um filme imperdível e nem memorável. Mas definitivamente é inegável que cumpre seu propósito de trazer à luz discussões sobre o sexismo, violência e o impacto que crimes dessa magnitude têm nas vítimas e em suas famílias. Maníaco do Parque pode parecer um suspense onde já conhecemos o final, mas a história, na verdade, é muito mais sobre justiça e dar a voz àqueles que foram silenciados. E se você curte histórias baseadas em crimes reais, é claro que eu tenho que te indicar o filme que está aqui nesse vídeo, ó. Monstros, Irmãos Menendez, Assassinos dos Pais. E até a próxima!